Olá, tudo bem com vocês? Continuando o livro, eu estou falando sobre autocontrole, que é o que Saint-Germain aborda nesse discurso número 8. Eu já fiz uma introdução das páginas iniciais no vídeo anterior, e hoje, então, continuando a leitura na página 66. O autocontrole é exercido quando se reage da seguinte forma diante de qualquer fato desarmônico que se apresente. Abre aspas. Não, isto não é verdade, porque meu eu sou é perfeito. Apago toda imperfeição criada pela minha consciência externa e não aceito sem não a perfeição manifestada. O que acontece então? Abris a porta para Deus, eu sou, e ele reorganiza todo o exterior. Saint-Germain sempre traz essa questão desses comandos dos decretos. Quando nós vamos nos alinhando e nos afinando aos decretos, a gente vai se empoderando desse poder espiritual que nós temos. E aí ele está dizendo que se a gente vai negando aquilo que, ou não aceitando, melhor dizendo, quando a gente vai não aceitando a nossa realidade, o nosso sentimento, ou o nosso padrão atual humano, e a gente vai qualificando com os decretos, isso vai acontecendo e a gente vai conseguindo transcender a dificuldade das densidades frequenciais que estamos inseridos aqui na experiência humana. Eu, Saint-Germain, devo-lhes dizer-lhes, queridos discípulos, se ao menos pudesseis compreender e ver que magnífico esplendor de realização tendes diante de vós pela ação contínua do autocontrole sobre a atividade externa, aplicaríeis todos os esforços em todos os momentos para conseguir o controle e a mestria sobre toda a expressão externa. Deste modo, estareis apto a manter a necessária harmonia através do qual o extraordinário poder interno da presença eu sou é liberado em vossa consciência e uso externo. Que o uso continuado retire das mentes dos queridos discípulos a ilusão sobre o sentido de tempo, distância e espaço. Então, aqui ele reforça muito a questão de quase um chacoalhão, né? Queridos discípulos, se vocês soubessem o poder que vocês têm de se elevar, de expandir, vocês veriam que, aí ele está falando aqui, a ilusão sobre o sentido de tempo, distância e espaço. Porque nós aqui estamos pela nossa frequência, tudo acontece quase em câmera lenta, né? Em comparação a padrões mais elevados de vibração, onde tudo é muito mais fluido do que aqui. Então, ele está dizendo, se vocês imaginassem o poder que vocês têm, se vocês acordarem, se vocês prestarem atenção nesse autocontrole, principalmente, empenharem seus esforços no autocontrole para gerenciar melhor o seu desenvolvimento aqui. Continuando aqui outro parágrafo. A chave que abre a entrada para todas as mais altas esferas acima da vossa repousa na simplicidade e na firmeza deste autocontrole. Todos os estudantes deveriam firmar-se seriamente na grande verdade. Onde está a vossa consciência? Aí estáis, porque eu sou, está em toda parte. Vamos lá de novo? Onde está a vossa consciência? Ali você está. Então, assim, a sua consciência está no sentimento do medo, da insegurança, então ali você está. A tua consciência está na tua força de pensar,
eu vou conseguir, eu quero me desenvolver, eu vou aprender, eu vou conseguir aprender, eu vou conseguir me formar, entende? Ali você está. Onde a sua consciência estiver, ali você está vibrando no que você está pensando, e porque o pensamento faz com que você sinta algo. Então, essa união da forma pensamento, que é aquilo que se cria com o que você pensa e sente, cria sua frequência atual. Por isso que nós devemos utilizar esse autocontrole para nos colocarmos em patamares mais elevados de pensamento, de sensações, de sentimentos, porque ali nós estaremos. Então, a porta, ó, a chave que abre a porta das mais altas esferas vai depender do seu autocontrole. Mas por que ele fala em autocontrole? Porque ninguém vai fazer isso por nós. É interno. É totalmente individual essa competência de conseguir ou não. Porque, assim, percebam, os ensinamentos estão aí, em livros, em exemplos, em alguém falando, alguém explicando. O conhecimento está aí. Agora, cabe ao discípulo, que é como Saint Germain nos chama, cabe aos discípulos prestar atenção e lhe trazer para uma prática o ensinamento. Eu já falei que ensinamentos, conhecimento sem experiência prática, perde o seu sentido. O conhecimento tem que ser praticado. Então, se ele está falando autocontrole, vamos entender e aprender o que é isso, porque isso faz parte do nosso caminho evolutivo. Nós só vamos evoluir por essa via também. Continuando aqui. Abrigar por muito tempo na consciência que há espaço, grandes distâncias, ou que o tempo existe, é tão somente criação externa do homem. Portanto, atravessar esse tênue véu que separa vossa consciência externa do seu pleno poder interno e atividade é apenas um estado de pensamento e sentimento. Então, claro, né, o tempo, a distância, isso tudo é diferente de dimensões para dimensões, estados de consciência para estados de consciência. Cada um vai trazer uma representação do tempo. Só que, o que ele está falando aqui? É claro que o padrão humano, terreno, então, vamos colocar aqui, o padrão da humanidade, né, terrena, nós temos essa percepção do tempo. Mas ele está dizendo que a nossa divina presença, eu sou, é muito maior do que tudo isso. Porque às vezes a gente pensa assim, quantos séculos eu vou demorar para realmente conseguir estar em outra vibração, em outro padrão mais elevado do que eu estou hoje? Não é por aí. É para a gente não se limitar por esse tempo do qual nós conhecemos aqui, na nossa consciência humana, na nossa percepção mais terrena, que é uma percepção muito limitada do que nós somos enquanto um ser, né? No termo mais abrangente possível da palavra. Então, vamos lá. Aqueles que se esforçam fervorosamente por atingir a luz, que desejam nela viver e ser filhos da luz, habitam constantemente essas mais altas esferas, cuja beleza ultrapassa a mais exuberante imaginação da consciência externa. Quando nelas penetrardes conscientemente e à vontade, verificareis que toda a criação é ali tão tangível quanto as vossas construções materiais o são aqui. Com a afirmação,
Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentado. Tornar-se-á para vós mais fácil a conquista dessa misteria. Então tá, aqui Saint-Germain nos trouxe um decreto para que nós possamos trabalhar, afinar nossa mente para a gente entrar nesse conhecimento, para entrar nessa prática do autoconhecimento. Repetindo aqui, então. Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentado. E assim nós vamos repetindo 3, 6, 9, um japamala que tem 108 contas. A gente pode usar essa ferramenta para irmos trabalhando. Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentado. Os estudantes devem ter consciência de que, ao reconhecerem a presença eu sou em ação, é impossível interrompê-la ou nela interferir de alguma forma. Sabei que não existe tempo nem espaço, então o conhecimento da vastidão, da eternidade está ao vosso alcance. Entrar numa esfera mais alta que o vosso mundo físico, em plena consciência, consiste apenas no ajustamento ou mudança de vossa consciência. Como fazê-lo? Simplesmente sabendo que já estáis conscientemente lá. Não é lindo isso? É muito esperançoso ler Saint-Germain, né? Ele vai nos trabalhando e nos trazendo tanta esperança e tanta força. E ele está dizendo, acredite no que você está dizendo. Use o teu autocontrole. Lembra, no vídeo anterior eu falei mais a respeito também de nós percebermos quais as nossas limitações. Então, tudo começa por aí, né? É como se a gente tivesse que ir nos limpando, ou percebendo as nossas densidades, as nossas imperfeições, entre aspas, né? Os nossos estados mais difíceis ou que nos causam pequenez, ou sofrimento, ou dor, ou dúvida, e ir limpando e trazendo para um outro nível. Então, autocorreção e autocontrole. Então, a gente vai corrigindo aquilo que nós percebemos que precisamos corrigir, e o controle, porque nós vamos comandando, nós vamos dando novas ordens, nos colocando em lugares que antes nós não fazíamos, não nos colocávamos. Então, esses decretos servem como uma ferramenta, como um instrumento de afinar nossa mente, e afinando a nossa mente, nós vamos qualificando melhor o nosso campo frequencial, e aí sim nós vamos conseguindo atingir novos estados de consciência mais elevada. Vamos ler aqui um pouquinho mais para baixo, ó. Quando o discípulo compreender que se torna uma parte de tudo aquilo a que se liga pela sua atenção, no grau de intensidade com que sua atenção é fixada, perceberá a importância de conservá-lo afastada dos aparentes ângulos destrutivos da experiência humana, sejam eles quais forem. Bom, isso daqui é algo que a gente tem que treinar muito aqui, porque parece que há um vórtice que nos puxa para a negatividade, para as notícias densas, para o drama, e para a dor, e para o pessimismo. Eu sempre abordo isso, gente, é nadar contra a maré, porque parece que a maré te arrasta, mas nade contra a maré. A questão é saber que você pode ir em outra direção, e a questão é saber que você tem força para ir em outra direção quando você sabe onde você coloca a tua consciência. Então, isso é muito, muito especial, tomar consciência e colocar em prática. Tome consciência e coloque em prática.
Quando eu quero dizer não para a negatividade, quando eu quero dizer não, eu não pertenço mais a esse grupo que fica só reclamando, que só vê o lado ruim, que fala só de doença, que não tem esperança. Isso é a maior limitação da realidade da vida do ser humano. Não sou eu que estou dizendo, eu aprendi estudando. Eu aprendi estudando com Saint Germain, com Yogananda, no Kaivallion, com tantos outros livros maravilhosos que eu fui estudando e aprendendo isso. Saint Germain, que eu respeito e honro muito esses ensinamentos, fala o tempo todo do nosso poder de inaugurar essa conexão com a nossa presença eu sou para termos o melhor da experiência possível. Então, a tarefa, eu sempre agora estou terminando os vídeos dando tarefa, né? A tarefa terapêutica, a tarefa espiritual será não aceitar mais pertencer ao grupo da reclamação, da crítica, daquilo que só vê o defeito nos outros, de se sentir desesperançoso. Não, nós temos que fazer diferente. Nós temos que nos conectar com possibilidades reais de ter uma vida melhor, reconhecer o que de bom existe aqui e cada vez mais ampliar isso na nossa vida, dentro de nós, no nosso sentimento. Nós temos que vibrar muito esse lado positivo da experiência humana, que é tão maravilhosa. Pode ser muito mesmo, muito mais do que parece, né? Que aqui parece que é só sofrimento, distopia, ou dissonância, ou desarmonia, ou dor. E não é só isso. E nós temos que realmente nos esforçar na autocorreção e no autocontrole para cada vez mais estar atingindo e conquistando esses espaços mais elevados de consciência, inaugurando no nosso campo bioenergético, trazendo frequências vibratórias mais elevadas. Tá bom? Então, luz na consciência e até o próximo vídeo.